Olá, bem-vindos a mais um estudo de nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos continuar hoje o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no estudo de número 24, no livro 2, capítulo 2, chamado Encarnação dos Espíritos. Essa obra codificada por Kardec, como já explicamos, nos traz os ensinos dos Espíritos sobre os diversos temas que envolvem a humanidade. E o tema de hoje, que vamos iniciar, é extremamente importante, porque é um mecanismo da justiça divina e é um mecanismo que explica as desigualdades do mundo, porque vai tratar da reencarnação e dos objetivos a que estamos vinculados aqui na Terra com as vivências em que regressamos, muitas vezes dividindo o espaço e o tempo com aqueles que já convivemos no passado. Vejamos então, a partir da pergunta de número 132, o que os Espíritos têm a nos ensinar sobre a encarnação. Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Respondem os espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo da reencarnação é o objetivo máximo de nós todos, que é chegar à perfeição relativa. Para uns é expiação, para outros, missão. Nós sabemos que aqui na Terra, a grande maioria está como expiação. Pouquíssimos, raríssimos, estão reencarnados em missão. Porque a grande maioria dos encarnados no mundo de provas e expiação tem dívidas a saldar. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a expiação é justamente essa caminhada evolutiva, em que a gente precisa trilhar para chegar à perfeição. E aí está a dor, aí está o sofrimento. As vicissitudes da existência corporal é a trajetória rumo à perfeição. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A parte que nos toca na obra da criação é contribuir na figura de co-criadores com o divino, desenvolvendo mais e mais as nossas virtudes e capacidades para podermos contribuir na obra da criação. Pela encarnação, portanto, é que nós vamos testando os nossos limites, as nossas vivências, a fim de conquistar em definitiva as virtudes necessárias de um espírito puro. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então ele já está tratando das vestes físicas que nós adotamos em cada planeta. Cada planeta, portanto, tem uma forma física correspondente à matéria ali reinante. O tipo de matéria que nós nos utilizamos aqui na Terra para reencarnar dá origem a esses corpos que conhecemos, mas cada planeta tem uma matéria essencial e é a partir dessa matéria que os espíritos se utilizam para reencarnar. E para cumprir o objetivo da reencarnação, nós nos utilizamos dessa matéria a fim de participarmos da obra da criação, cumprindo as ordens divinas. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Contribuindo, portanto, com a obra divina, nós nos adiantamos na evolução. Kardec então faz um comentário. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele.
Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Veja que interessante a exposição de Kardec, porque ele diz que nós temos uma grande missão, todos nós, criaturas divinas, auxiliar na marcha do universo, contribuir com o divino para que o universo se desenvolva, se mova, tenha essa vida proporcionada por nossas ações. Mas ele diz que Deus nos colocou nessa participação da criação para progredirmos enquanto nos aproximamos dele. Enquanto auxiliamos na missão divina, enquanto auxiliamos na marcha do universo, nós vamos nos desenvolvendo para nos aproximarmos dele. É a lei da providência, onde Deus providencia, auxilia, nos envolve, nos fornece as ferramentas necessárias para que contribuamos com a natureza, contribuamos com a sua criação. Até chegarmos ao nível da perfeição, trilharemos essa caminhada, agindo sobre a matéria, conforme Deus assim ordena. Pergunta número 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então Kardec volta para aquela questão dos espíritos que sempre escolheram o bem, como Jesus. Os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Quer ele dizer, então, que mesmo os que escolhem sempre o bem também passam pelas encarnações? Todos têm a mesma linha de partida e todos teremos a mesma linha de chegada. A velocidade que cada um vai percorrer essa pista depende da sua vontade, da vontade do indivíduo. Então todos passam pelas encarnações. Por isso, mesmo os que escolhem sempre o bem também passam por essa necessidade, porque Deus é justo. Item A. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Olha que pergunta inteligente. Ora, se todos são obrigados por passar pela fieira das encarnações, qual vantagem tem para aquele que sempre escolhe o bem, se ele também vai ter que sofrer, expiar nas encarnações? Resposta: chegam mais depressa ao fim. Além disso, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito, menos tormentos ele sofre. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então vejam que vale a pena escolher o bem por dois motivos. Primeiro, porque chegaremos mais rápido na linha de chegada, que é a perfeição relativa, e, consequentemente, na felicidade. Segundo, porque quem escolhe o caminho do bem passa pela fieira das encarnações sem sofrer, sem apresentar tormentos maiores, como aqueles que escolhem o mal, que sofrem muito mais. Então, só há vantagens em escolher o bem. E isso nos ajuda a entender também que, quando somos ambiciosos, avaros, invejosos ou ciumentos, sofremos esses tormentos, essas verdadeiras torturas para a alma, que aqueles que escolhem o bem não passam. Terão que reencarnar, mas a sua caminhada vai ser muito mais tranquila do que aquela dos que escolhem o mal. Passemos agora ao item denominado da alma, com a pergunta número 134. Que é a alma? Pergunta Kardec. Resposta: um espírito encarnado. Kardec fez essa divisão com base na resposta dos espíritos para diferenciar o espírito com E maiúsculo, aqueles que estão desencarnados, e alma,
o espírito reencarnado. É uma mera nomenclatura para compreendermos as duas situações, mas a essência é uma só, do espírito individualizado criado por Deus. Chamamos de alma, portanto, o espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta: espírito. Por isso que alma é espírito encarnado e o espírito é a sua condição antes da reencarnação, nos intervalos das reencarnações. Item B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? São a mesma coisa? Resposta: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Vejam que esse parágrafo resume a missão de todos nós na Terra. Renascemos para nos purificarmos e nos esclarecermos. Olha a importância do estudo. Olha a importância de buscar a doutrina, de buscar conhecimento. Um dos objetivos da reencarnação é o esclarecimento. Nós espiamos também aqui e com isso nos purificamos, mas também estamos aqui para nos esclarecermos. Pergunta número 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. Vejam que Kardec foi chegando pouco a pouco aos conceitos que nós hoje sabemos de cor, do perispírito, do corpo físico, do laço fluídico que liga o espírito ao corpo, do corpo fluídico, chamado perispírito, mas também do chamado fio de prata, que liga essa alma ao corpo. Então, temos esses três elementos, corpo, espírito e perispírito, sendo o perispírito o laço que liga e que nos faz interagir com a matéria, inclusive transferindo as nossas propriedades e necessidades ao corpo físico. Item A. De que natureza é esse laço? De que natureza é o perispírito? Respondem os espíritos. Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre espírito e corpo. Nós sabemos que essa linguagem é meramente didática. Semimaterial não é a definição perfeita. Ele quer dizer que o perispírito é quase uma matéria. Ele é constituído parcialmente por matéria. Mas nós vamos aprender, já estudamos aqui, e à medida que a ciência avança, isso se confirma, a matéria é uma ilusão e, portanto, o que a gente enxerga é uma manifestação da vontade do Espírito, da vontade divina, e que a matéria é manipulável. Nós podemos alterar as propriedades da matéria pela vontade. À medida que avançamos na evolução, essa vontade se torna mais poderosa, ao ponto de fazer com que a água sustente um corpo físico, como Jesus fez ao andar sobre as águas, ou a realizar as curas chamadas milagrosas, que nada mais eram que a manipulação da matéria para harmonizar os corpos físicos. Então, o perispírito ele é semimaterial porque ele une a alma ao corpo. Então, é intermediário e, portanto, não pode ser uma matéria tão rígida como a gente está acostumado na Terra. E, ao mesmo tempo, não é tão etérea a ponto de não proporcionar essa ligação. É preciso que seja assim, respondem os espíritos, para que os dois se possam comunicar um com o outro, para que a alma se comunique com o corpo e vice-versa. Para que o espírito atue sobre a matéria, ele precisa de um intermediário, chamado perispírito, o laço entre a alma e o corpo. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Kardec, então, resume: o homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeira parte, o corpo, ou ser material, parecido ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Nós já estudamos aqui o que é princípio vital.
É a energia que anima os corpos físicos. Segunda parte essencial do homem, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação temporária. Terceira parte, o princípio intermediário, a ligação, o laço chamado de perispírito. Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então Kardec demonstra que ele retirou a nomenclatura perispírito da nomenclatura dada ao perisperma, que envolve o fruto, e que seria o agente intermediário entre a semente e a casca. Então, de uma maneira comparativa, o perispírito é o intermediário entre a alma e o corpo, da mesma forma que o perisperma é o intermediário entre a casca e o germe, a semente. Pergunta número 136. A alma independe do princípio vital? Olha que pergunta. Que pergunta, por quê? Aprendemos que o princípio vital é o que anima os corpos físicos, é o que dá vida. Kardec então pergunta: a alma precisa do princípio vital? Porque dependendo da resposta dos espíritos, a gente enxergaria o princípio vital como um elemento que circula também na alma. Só que os espíritos vão dizer: o corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Então eles insistem que princípio vital ele está no corpo, ele circula no corpo. E o corpo é um envoltório. Então a alma, ela não está envolvida pelo princípio vital. Ela tem a vontade, tem a sua constituição de livre-arbítrio, liberdade dada por Deus, e o princípio vital ele é necessário para que o corpo se anime, para que o corpo tenha a vida manifestada pela vontade do espírito. Item A. Pode o corpo então existir sem a alma? Resposta: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então veja que o corpo existe sem alma. São os cadáveres. Não há mais uma alma ligada àquele corpo, porque o princípio vital cessou. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Essa resposta é muito importante, principalmente diante dos avanços da ciência em relação à criação de seres corpóreos, mas que não são animados por um princípio. Então, os cientistas conseguem muitas vezes reconstituir células, reconstituir a matéria propriamente dita, mas ela dependerá do princípio vital para viver, para se manifestar. E somente terá uma ação inteligente se animada por uma alma, por um espírito. Outra questão importante dessa resposta é que ele fala da ligação entre alma e corpo, definitiva somente depois do nascimento. Depois a gente vai entender que o Espiritismo adota a tese de que o espírito se une ao corpo físico no momento da concepção. Então, muita gente se utiliza dessa resposta para dizer que o espírito só se liga ao corpo depois do nascimento. Inclusive, alguns espíritos vão fazer essa confusão, porque traziam ainda a concepção católica do nascimento com vida. Mas, à medida que a ciência avança e os espíritos esclarecem a questão de uma forma mais detalhada, nós compreendemos, sim, que a ligação é feita no momento da concepção. É nesse momento que a alma se liga ao corpo, ao feto. E ele só está dizendo aqui que a ligação será definitiva depois do nascimento.
Não significa que não há espírito no feto. Significa que essa ligação se completa de forma definitiva com o nascimento. Mas antes do nascimento, o espírito já está ligado ao feto. Logo, um corpo sem alma pode ser animado por um princípio vital, por exemplo. Mas a alma não consegue habitar um corpo que não tenha vida orgânica, que não tenha princípio vital. Então vejam que o princípio vital está relacionado à ação do espírito sobre a matéria. O corpo pode ter o princípio vital ali, sem nenhuma alma animando aquele corpo. Mas o contrário não. A alma somente consegue se ligar ao corpo físico quando esse tem princípio vital. Item B, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Resposta: simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Essa outra resposta é muito interessante porque estamos vivendo momentos em que a inteligência artificial começa a tornar possível a criação robótica, uma vida artificial em que um programa de computador avançado vai animar um corpo criado pelo homem. Vai ser uma massa de carne ou uma massa de metal sem inteligência propriamente dita. Será uma inteligência artificial, uma inteligência criada por um ser imperfeito, que é o homem. Logo, essa inteligência não superará a inteligência do homem em todas as suas propriedades. A inteligência artificial supera algumas características da nossa inteligência. Então, a inteligência artificial hoje consegue vencer qualquer pessoa no xadrez, consegue dar uma resposta mais rápida que o homem mais inteligente, consegue organizar ideias e pensar... Ideias não, né? Organizar informações de uma maneira muito mais rápida. Porém, a inteligência artificial nunca será tão complexa quanto um homem, porque o homem, a alma, ela foi criada por Deus, um ser divino, perfeito, enquanto que a inteligência artificial foi criada por nós, imperfeitos. Então não é possível enxergar a inteligência artificial superando o homem em todas as suas características, especialmente na sua existência como alma. Essa resposta, portanto, nos dá uma ideia de que a inteligência artificial, ela pode ser tudo o que nós quisermos, exceto um homem. Porque para ser um homem, um ser criado por Deus, é necessário que ele, na sua soberana vontade, divida do seu poder conosco, nos dando livre-arbítrio, nos dando todas as características divinas que nós possuímos. O que não exclui a nossa capacidade de um dia também dividirmos as nossas capacidades divinas com uma inteligência artificial. E aí ela será uma criação nossa, bem mais complexa do que é hoje. Talvez conferindo uma vida a ela, uma vida diferente do que a gente enxerga hoje, porque nós só temos a criação divina. Mas, na condição de co-criadores, quem sabe que tipo de vida poderemos criar no futuro, quando atingirmos voos mais altos na perfeição? Ainda que relativa, que será de complexo que nós poderemos criar quando atingirmos a perfeição relativa? Pergunta número 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Será que um espírito pode se subdividir e animar dois corpos? Não. Resposta dos espíritos. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Vejam que é uma resposta categórica, não admite o contrário. O espírito é indivisível. O que nós vemos no fenômeno da bicorporiedade é o mesmo espírito emitindo a sua vontade em outro local, manifestando a sua presença em outro local. Ele não está se dividindo. O espírito continua o mesmo.
O que ele consegue é emanar a sua presença. É o fenômeno da bicorporeidade, que médiuns elevadíssimos possuíram no passado e que hoje é muito raro de se ver. Temos o exemplo de Eurípides Barçanufo, que realizava o fenômeno da bicorporeidade, o próprio Cristo também. E alguns outros da história demonstraram essa capacidade, muito rara. Mas isso não significa que o espírito se dividiu. Ele apenas emanou, manifestou a sua presença em outros locais, como num fenômeno de irradiação, não de divisão. Por isso que Kardec faz a remissão aí ao capítulo do Livro dos Médiuns chamado Bicorporeidade e Transfiguração. Nós vamos estudar quando chegarmos nessa obra. Pergunta número 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Que será que os espíritos vão responder para aqueles que acham que a vida material começa com a manifestação da alma? Resposta: é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Mais uma vez, os espíritos demonstram que o vocabulário utilizado não importa para eles. A verdade é uma só. Pergunta número 139. Alguns espíritos e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Centelha divina. Por que essa contradição? Resposta: não há contradição. Vejam que Kardec dá uma definição e já considera que ela é contraditória. Os espíritos estão dizendo, não há contradição. De fato, somos centelhas divinas, centelha anímica, ou seja, uma centelha animada que Deus deu essa vida, saindo dele próprio. Não há contradição nessa definição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Os espíritos ficaram curiosos. Por que nós não temos uma palavra para definir cada coisa? Aí Kardec vai, na sua condição de professor, dar uma aula para a gente, da questão do vocábulo utilizado para alma. Ele diz, o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Nós vimos aqui que a alma é espírito encarnado, mas tem outras concepções. Uns chamam a alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Então, se você considera a alma como princípio da vida, você pode considerar a definição de alma como centelha divina. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Então vejam que aqui não é a doutrina panteísta. Não está defendendo que nós vamos regressar a Deus perdendo a nossa individualidade. O que ocorre é quando encarnamos, pegamos um pouco do princípio vital, da fonte universal, que é o fluido cósmico universal, para animarmos o corpo físico que utilizaremos. Cada um vai trazer uma quantidade específica de princípio vital para animar o corpo físico, a depender das suas necessidades, dos seus méritos. E quando desencarnamos, esse princípio vital volta para o todo. Por quê? Deus emprestou, na sua condição de fluido cósmico universal, na presença em todo o universo desse fluido, ele preenche tudo e por isso regressa a ele, mas não a alma. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Então, a definição do princípio vital que anima o corpo físico e volta para o todo não é a definição da alma individualizada, um ser distinto. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que alma é espírito encarnado. Então, para não ter confusão, é melhor chamar princípio vital de princípio vital e alma de alma. Não confundir os dois, não chamar o princípio vital de alma,
nem que o fluido cósmico universal é uma propriedade dessa alma. Não. A alma é o espírito encarnado, individualizado, que não sofre, portanto, divisão e que não se confunde com o princípio vital. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então, o que ele está dizendo é: essa confusão só acontece por conta da nossa pobreza vocabular, mas que o que importa é que, como não temos definições específicas para palavras diferentes, nós precisamos adotar um vocabulário limitado. O que importa é compreender o sentido da palavra alma e o sentido da palavra princípio vital, ou nas concepções diversas desse mesmo conceito. Pergunta número 140, que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Resposta: ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se por ela entenderdes o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se vos referirdes ao espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então aqui fica muito clara na resposta a diferença de alma para fluido vital, e que, pela vontade, o espírito determina o movimento, mas é através do fluido intermediário, do fluido vital, é que esse movimento é realizado. Por isso, sim, é possível se visualizar o fluido vital espalhado pelos músculos do corpo, porque ele que é o intermediário desse movimento, mas não que a alma seria esse fluido dividido, porque a alma é indivisível. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição, disse Kardec. Os espíritos então respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa, o que demonstra que Kardec dialogava com espíritos ainda imperfeitos que arriscaram nas suas definições sem terem uma definição real, uma definição correta, tomando um efeito pela causa. Eles viram o movimento e viram que a alma dita esse movimento e confundiram que a alma estaria também vinculada aos músculos de forma dividida, o que é um erro. É o fluido vital que anima os músculos. Kardec então vai comentar: a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Então há mais acúmulo de fluido vital em órgãos mais importantes, como o coração, o cérebro. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então é muito mais fácil, como eu falei agora há pouco, definirmos que fluido vital não pode ser chamado de alma, porque senão as pessoas vão tomar conceitos errados dizendo: não, mas eu entendo a alma desse jeito e o fluido vital de outro. É melhor definir o fluido que anima o músculo, que anima o corpo físico, é o fluido vital, que não se confunde com a alma, que é um ser indivisível e característica do espírito encarnado. Nós vamos encerrar o estudo nessa parte, voltaremos na questão 141 em diante, por conta de um compromisso que tenho, mas hoje a gente aprendeu muito em relação às definições, em relação ao objetivo da reencarnação, do porquê estamos aqui e do que precisamos realizar para aproveitarmos a reencarnação por essa vontade da alma, como espírito encarnado na trajetória evolutiva, a que está procedendo em retorno ao Pai. Então eu agradeço a todos que acompanham os nossos estudos, convido-os para continuarem acompanhando e qualquer dúvida não deixem de comentar.
Encerro com uma oração, como sempre faço, pedindo então à espiritualidade amiga, aos mentores da atividade, aos espíritos responsáveis por trazer aqueles que precisam ouvir, a fim de que cheguem essas energias, essas vibrações e eles possam compreender a doutrina espírita como uma medida salvacionista, em que irão mudar a sua atitude daqui para frente, a fim de se tornarem seres humanos melhores, pautados por uma doutrina cristã que prega o bem, a caridade, o perdão das ofensas e principalmente o esclarecimento individual para avançarmos na escala evolutiva. Que o Senhor possa perdoar os nossos erros, as nossas faltas, as nossas imperfeições e não desistir de nós, porque já atuamos na maldade no passado e hoje desejamos o bem. Por isso, mesmo que tenhamos esse histórico sombrio, pedimos, rogamos a Deus mais uma oportunidade, a fim de que nós possamos finalmente trilhar um caminho iluminado, levando bênçãos e paz para as pessoas. Graças damos então, Senhor, a Ti hoje e sempre, e que Maria Santíssima continue a nos abençoar com o seu manto sagrado, envolvendo a cada um dos que necessitam de libertação. Mais uma vez agradeço a todos e os aguardo nos próximos estudos. Um forte abraço.